Olá, caro estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Hoje vamos iniciar uma nova playlist falando sobre as diferenças entre unimodalidade, intermodalidade e multimodalidade. Unimodalidade envolve apenas uma modalidade, ou seja, durante todo o trajeto apenas um meio de transporte é usado e também apenas um contrato de transporte é gerado. Por exemplo, a entrega de um produto que foi comprado pela internet, que foi feita a entrega até a sua casa por um caminhão ou por um motoboy. Veja, você realizou uma compra pela internet de um produto e ele chegou até a sua casa, que é o destino dele, utilizando apenas um meio de transporte, que no caso aqui, por exemplo, é o caminhão. Intermodalidade envolve mais de uma modalidade, ou seja, mais de um meio de transporte, e para cada trecho ou modal que ele é transportado, será expedido um contrato de transporte diferente. Ou seja, para uma entrega, em cada trecho do trajeto, será usado um modal de transporte diferente e para cada modal que for usado, é utilizado um contrato de transporte separado. Por exemplo, quando você realiza uma compra de um item da China, até ele ser enviado para sua residência, vários meios de transporte são usados. Por exemplo, o transporte aéreo até uma certa parte do trecho, depois um caminhão até um outro pedaço desse trecho, e por fim, por exemplo, um motoboy para chegar até o trecho final, né, que seria a entrega. Cada um com o seu contrato de transporte específico, havendo assim vários contratos de transporte para uma mesma mercadoria, e cada trecho é responsabilidade do seu transportador. Multimodalidade. Esta modalidade possui mais de uma modalidade, porém com um único contrato, ou seja, pode ser utilizado mais de um meio de transporte, por exemplo, pode ser usado o caminhão, pode ser usado o serviço de motoboy, porém, um único contrato de transporte é gerado para todo o trajeto, para todos os meios de transporte. Os segmentados são diversos contratos para diversos modais diferentes, só que emitidos por uma mesma empresa, com a emissão de um documento de transporte para cada trecho, como nos outros casos. Só que nesse caso aqui a gente pode utilizar como exemplo os correios, ou seja, o correio ele pode utilizar vários tipos de contratos, vários meios de transporte diferentes, só que a entrega ela é realizada sempre pela mesma empresa. E os sucessivos ocorre quando a mercadoria precisa ser transportada por um outro veículo, mas do mesmo tipo de veículo. Por exemplo, você utilizou um caminhão num trecho, depois você vai mudar de veículo, vai mudar de caminhão para fazer o restante do trecho da entrega. E aí é realizado um único contrato, ou seja, são vários caminhões, são o mesmo tipo de modal, só que ocorre a troca de veículo com o mesmo contrato. Exemplo, você compra um produto online, ele vem de caminhão até uma certa cidade específica, depois ele segue até a sua cidade de destino final em um outro caminhão para ser entregue para o seu comprador. Operadores logísticos são empresas que atuam com terceirização de serviços logísticos. Se tratam de empresas que fornecem os seus serviços, seja da parte logística ou da parte de gestão, sendo responsáveis pelo produto ou o serviço, desde a sua produção até a entrega ao destinatário. Esse serviço é muito comum, utilizado em muitas empresas que produzem um certo serviço ou um produto. Por exemplo, a gente está falando de entrega, então um produto, um bem de consumo, e contrata uma empresa terceira para poder auxiliar na questão da produção desse produto, na armazenagem desse produto e também na entrega
desse produto, ou seja, até chegar ao seu destino final, certo? Os modais de transportes que a gente falou aqui, os tipos as categorias de modais de transporte, eles são classificados de acordo com cada uma das suas modalidades, por isso que existem essas diferenças. Existem os tipos de transporte diferente, que é o transporte terrestre, o aéreo, o aquaviário, e existem as diversas formas de modalidade que pode ocorrer essa entrega, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula introdutória da parte de logística. Em breve vamos trazer mais aulas com alguns assuntos bem interessantes aí para você que é um calouro ou um veterano aí na faculdade e precisa entender essas diferenças. Um grande abraço, curte esse vídeo e até a semana que vem.